Olá turminha, aqui é o tio Davi e este vídeo tem todas as correções do conteúdo de História, do PET volume 3 de 2021, do 5º ano do ensino fundamental. Obrigado a todos que estão se inscrevendo no canal e me acompanhando em mais um PET. Valeu pela força, turma, então vamos começar! E é isso aí, turminha. Essa semana tem comunidade temática Povos e Culturas. E vamos trabalhar os meios de transporte na pré-história. Nessa semana vamos retornar nosso estudo sobre a pré-história e aprofundar os conhecimentos sobre este período histórico. E vamos trabalhar o tema principal, os primeiros meios de transportes neste período. Os transportes são meios de ir e vir de pessoas e cargas importantes para a humanidade desde os primórdios. Eles permitem o deslocamento de pessoas, alimentos e animais, além de matérias-primas e muitas outras cargas de um lugar para o outro. O texto número 1 vem falando sobre a história dos meios de transporte. Há centenas de anos, o homem se movia somente a pé, caminhava através de grandes distâncias, na maioria das vezes descalço. Com o desenvolvimento intelectual, pôde melhorar seu transporte anatômico, fabricando para isso os primeiros pares de sapato com couro de animais para proteger os pés, o que dava mais resistência para caminhar cada vez mais. De acordo com alguns cientistas, os primeiros meios de transporte foram os aquáticos, onde o homem da pré-história utilizava canoas e botes para cruzar mares, lagos e rios. Para confeccionar tais equipamentos, utilizavam de troncos de madeira, bambus e juncos. A criação da roda provocou uma revolução nos meios de transporte. Mesmo sendo um pouco rudimentar e pesada, foi possível deixar o transporte mais eficiente, conseguindo transportar mais cargas que um único indivíduo conseguiria sozinho, utilizando para isso carros tracionados por animais domesticados pelo homem, como o gado, por exemplo. Vamos ao texto número 2. O texto número 2 é uma tirinha, e aí temos aqui um personagem falando: será que essa invenção não vai causar mortes? E o segundo personagem: é só não usar como um selvagem. E a reflexão aqui fica sobre a utilização da roda como meio de transporte através de carros conduzidos por animais e posteriormente as evoluções seguintes, e sobre o uso dessa tecnologia de forma consciente até os dias atuais. Na sequência ainda tem mais uma charge, mais um desenho, e que tem o seguinte: aqui temos vários carros, provavelmente indicando o engarrafamento no trânsito, e aqui um homem das cavernas fazendo a seguinte reflexão: no meu tempo, o movimento não era tanto e não tinham essas coisas que não andam, fazendo uma crítica à utilização do veículo e a um possível engarrafamento representado na imagem. Vamos ver as atividades dessa semana. Atividades. A atividade 1 pede a você que enumere os meios de transporte de acordo com o surgimento deles na história da humanidade. E para isso você deve utilizar os textos colocados nessa semana como referência para resolver. E assim eu fiz, turma. Eu comecei numerando que o primeiro meio de transporte era somente a pé. Na sequência, a pé usando sapatos feitos de couro de animais, assim como eu falei na explicação do conteúdo. Depois, era utilizado canoas e botes feitos de troncos de madeira, bambus e juncos. E por fim, o meio de tração animal ou de condução pelo homem utilizando a roda. Quem respondeu dessa forma acertou a atividade número 1. Vamos agora à atividade número 2. Atividade 2. Responda. Letra A. No texto 2, ou seja, nas tirinhas colocadas essa semana, de qual invenção o homem pré-histórico fala? Ele fala dos carros. A tirinha que a questão se refere é esta aqui. Letra B. O que o outro homem do texto 2 quis dizer com a frase "é só não usar como um selvagem"? Aqui é apenas uma possibilidade de resposta para a letra B. Você pode complementar essa resposta ou colocar de outra forma, não tem problema. A ideia trabalhada aqui é a mesma, o uso consciente do recurso, que neste caso inicialmente era a roda para o homem pré-histórico, mas que veio evoluir para os meios de transporte atuais. Tá certo, turminha? Essa é a tirinha que a letra B se refere. Após resolver a letra B, vamos à letra C. A letra C questiona o seguinte: a charge anterior tem como tema o trânsito, fazendo uma ligação entre os fatos históricos mostrados e a atualidade. Qual é a crítica feita do texto? E aí a crítica feita é: na pré-história não existiam carros. As demais assertivas aqui não fazem relação com o que foi apresentado na tirinha. Então, quem marcou dessa forma acertou a letra C. Vamos à atividade número 3. Atividade 3. Releia o texto 1 e 2. O texto 2 fala de uma invenção. Localize no texto 1 as informações sobre essa invenção, releia essas informações e responda.
Atividade A. O que significou a invenção da roda na evolução dos meios de transportes? E aí, como resposta, eu coloquei o seguinte: uma revolução nos meios de transportes, mesmo rudimentar, foi possível deixar o transporte mais eficiente quando foram usadas em carros tracionados por animais. Fica esta possibilidade de resposta para a atividade A. Vamos à atividade B. Como era feita a roda? A roda era feita de madeira. Apesar de algumas representações, o material mais utilizado para se confeccionar a roda era madeira, pela facilidade de se trabalhar com madeira, em comparação com a pedra. Ok, pessoal? Quem respondeu dessa forma acertou a atividade B. Vamos à atividade C. O que significa dizer que a roda deixou o transporte mais efetivo? Significa dizer que a roda deixou o transporte mais eficiente, ou seja, utilizando os carros tracionados por animais, era possível carregar mais carga se comparado com um único indivíduo carregando determinada quantidade de carga. Tá certo, turminha? Quem marcou essa possibilidade acertou a letra C. Vamos agora à atividade número 4. A atividade 4 coloca o seguinte: vamos relembrar nosso estudo do segundo bimestre. Resolva a cruzadinha. Aqui está a cruzadinha resolvida. Você pode pausar o vídeo para verificar como ficou. Para responder a cruzadinha, basta fazer a leitura destes termos colocados aqui e identificar cada um deles aqui na cruzadinha. Tá certo, turma? Quem respondeu dessa forma conseguiu acertar a atividade número 4. A atividade número 4 é a última atividade da semana 1 do 5º ano do Ensino Fundamental do PET Volume 3 de 2021, do conteúdo de História. Se você ficou com alguma dúvida, deixe no campo de comentários. E se você quiser esta correção em formato PDF, vai estar no campo de descrição desse vídeo. Confere lá depois no link. Se você gostou dessa correção, deixe um joinha e se inscreva no canal para não perder as próximas. Um forte abraço, turma, e até o próximo vídeo. O tema dessa semana é a diversidade no Brasil, e vamos estudar a riqueza da cultura brasileira. Inicialmente vem trazendo um texto com o título A Cara do Brasil. Você já reparou nos seus colegas, nas pessoas que estão à sua volta nas ruas, a cor da pele, o formato dos olhos, os cabelos, o nariz e o modo de falar? Todos somos brasileiros, falamos a mesma língua, porém todos somos diferentes. O povo brasileiro foi se formando através de séculos por pessoas de diferentes origens, descendentes de indígenas, africanos, europeus e asiáticos, e aos poucos os brasileiros foram descobrindo seu próprio país e criando sua cultura. Antes de nós, nossos pais, avós, bisavós, tataravós fizeram e viveram sua história nas diferentes regiões do Brasil. Cada família contribuiu com suas ideias, costumes e tradições, deixando o Brasil com a cara que tem hoje. Aqui vem trazendo uma nota com a definição de cultura. Cultura é a língua, os costumes, a história e as tradições de um povo. Vamos ver as atividades dessa semana, turminha. Atividades. A atividade 1 pede o seguinte: de acordo com o texto, complete. O povo brasileiro foi se formando por pessoas de diferentes origens, descendentes de indígenas, africanos, europeus e asiáticos. Quem completou dessa forma, acertou a atividade 1. Vamos à atividade número 2. O que é cultura? E aí, escrevendo o que foi colocado na nota ao final do texto, cultura é a língua, os costumes, a história e as tradições de cada povo. Quem respondeu assim acertou a atividade 2. Vamos à atividade número 3. Atividade 3. Converse com seus familiares e descubra uma tradição que faz parte da cultura de vocês. Escreva nas linhas abaixo. E aí, turminha, aqui eu coloquei uma possibilidade de resposta, um exemplo de resposta, tá certo? Eu coloquei que o almoço de domingo na casa dos avós é uma tradição de minha família. Você deve, então, conversar com seus familiares e descobrir qual tradição faz parte da cultura da sua família. Ok, turminha? Após responder a atividade 3, vamos à atividade número 4. Atividade 4. Leia atentamente o texto e grife quais povos ajudaram a formação do povo brasileiro. E aí vem trazendo como título o conceito de diversidade cultural. Diversidade cultural são os vários aspectos que representam particularmente as diferentes culturas, como a linguagem, as tradições, a culinária, a religião, os costumes, o modelo de organização familiar, a política, entre outras características próprias de um grupo de seres humanos que habitam um determinado território. Na sequência temos o título Formação do Povo Brasileiro. O povo brasileiro é a união de vários povos. O primeiro povo a habitar as terras brasileiras foram os indígenas. Em 1500 chegaram os portugueses.
depois os espanhóis, que constituíram os brancos na formação do nosso povo. Com a colonização do Brasil vieram os africanos, eram os negros. Muito mais tarde juntaram-se a esse povo os imigrantes italianos, alemães e japoneses, e muitos outros que ajudaram a construir o nosso país. E é isso aí, turminha. Após fazer a leitura, você deve então grifar os povos que ajudaram a formação do povo brasileiro, e assim eu fiz. Eu grifei indígenas, espanhóis, portugueses, africanos, italianos, japoneses e alemães. Ok? Quem grifou dessa forma acertou a atividade número 4. Vamos agora à atividade número 5. Atividade 5. Encontre no diagrama 7 povos que estão no texto. Eles estão na posição horizontal e vertical. E assim eu fiz, turminha. Aqui temos africanos, portugueses, espanhóis, japoneses, alemães, indígenas e italianos. Quem encontrou dessa forma acertou a atividade 5. Vamos agora à atividade número 6. Em qual estado brasileiro você nasceu? E aí eu coloquei como resposta, eu nasci no estado de Minas Gerais. Aqui uma resposta pessoal, tá certo, turminha? Você deve colocar em qual estado você nasceu. Vamos agora à atividade 7. Quais festas folclóricas do nosso país você conhece e em que época do ano elas ocorrem? Eu coloquei como possibilidade de resposta a seguinte: eu conheço a festa junina, que ocorre em junho. Você deve colocar quais festas folclóricas você conhece, tá certo, turminha? Fica essa possibilidade de resposta para a atividade 7. Vamos à atividade 8. Atividade 8. Até o século XIX, a cozinha da região sudeste era essencialmente influenciada pelas origens portuguesas, indígenas e africanas. Principais ingredientes eram arroz, feijão, ovo, carnes, massas, palmito, mandioca, banana, batatas, polvilho. Observe a imagem abaixo e responda. E aqui temos comidas do folclore sudeste, e aí diversas comidas apresentadas além do mapa da região sudeste. Na sequência é perguntado o seguinte: que comidas típicas representadas na imagem você conhece? Quais são típicas de Minas Gerais? Vale pedir alguém de sua família para lhe ajudar. E aí, respondendo a primeira parte, quais comidas típicas eu conheço, eu coloquei o seguinte: eu conheço leitão à pururuca, tutu de feijão, canjica, feijoada, paçoca de amendoim, feijão tropeiro, arroz de carreteiro, pamonha e feijão gordo. E quais são típicas de Minas Gerais? Segundo a pesquisa que eu fiz, típicas de Minas Gerais, nós temos o leitão à pururuca, tutu de feijão, arroz de carreteiro. Tá certo, turminha? Para responder essa segunda parte, eu realizei uma pesquisa sobre cada uma dessas comidas folclóricas apresentadas aqui. Algumas são específicas de um ou outro estado, ou são comuns a mais de um estado, tá certo, turminha? Fica essa possibilidade de resposta então para a atividade 8. Vamos à atividade número 9. Atividade 9. Você conhece alguém que mora em nosso país que não seja brasileiro? Sabe qual é o país de origem desta pessoa? Por que ele se mudou para o Brasil? E aí, respondendo aqui, turminha, lembrando que a atividade 9 são perguntas que exigem respostas pessoais, eu coloquei o seguinte: sim, eu conheço uma pessoa que não seja brasileira, e o país de origem é Portugal. E se mudou para o Brasil por motivos pessoais. Se por acaso você não conhece alguém que não seja brasileiro, você não precisa responder o que está na sequência. Tá certo, turminha? Atividade 9 é a última atividade da semana 2, do 5º ano do ensino fundamental do PET volume 3 de 2021. Lembrando que esta correção em formato PDF vai estar no campo de descrição desse vídeo, confere lá depois. Se você está gostando dessa série de vídeos, deixe um joinha e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. Um forte abraço, turminha, e até o próximo vídeo. O tema dessa semana é cidadania. Você já ouviu falar de direitos e deveres? Exercê-los é praticar a cidadania. Nessa semana, turminha, nós iremos estudar sobre a cidadania e nos ajudará a viver em harmonia nos diferentes espaços de convivência. Na sequência, vem trazendo um texto com o título que é Cidadania. Cidadania é um conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade, no que se refere ao seu poder e grau de intervenção no usufruto de seus espaços e na opção em poder nele interferir e transformar. A expressão cidadania frequentemente está associada ao campo do direito, em que existe uma série de legislações voltadas para os direitos e deveres que o cidadão possui. Entre os deveres destacam-se o voto eleitoral, que também é um direito, o zelo pelo espaço e o cumprimento das leis. Entre os direitos, destacam o direito de ir e vir, bem como o de ter acesso à saúde, moradia, alimentação e educação, dentre outros mais. O conceito de cidadania está relacionado também à nacionalidade do indivíduo.
Em caso de descumprimento dos deveres, o indivíduo poderá ter parte de sua cidadania cassada, a exemplo de presidiários que possuem o direito de votar vetado, ou seja, ele não pode votar, entre outras limitações impostas pela lei penal. Vamos agora às atividades dessa semana, turminha. Atividades. A atividade 1 pede a você o seguinte: o que você acha que pode acontecer com o indivíduo que não cumpre com seus deveres de cidadão e por quê? E aí, utilizando o texto para responder esta questão, eu coloquei o seguinte: o indivíduo poderá ter parte de sua cidadania cassada, a exemplo de presidiários que possuem o direito de votar vetado, entre outras limitações impostas pela lei penal. Fica esta possibilidade de resposta para a atividade número 1. Lembrando que a atividade número 1 pede para você colocar o que você acha, então uma resposta pessoal. Vamos agora à atividade número 2. Atividade 2. A atividade 2 pede a você que encontre no diagrama 9 palavras importantes do texto que você acabou de ler. Elas podem estar na horizontal, vertical e diagonal. Uma dica é que essas palavras estão sublinhadas no texto. Voltando aqui ao texto, nós temos que as palavras sublinhadas são cidadania, direitos, deveres, cidadão, voto, leis, saúde, moradia, alimentação e educação. E eu encontrei todas as palavras aqui e ainda uma palavra a mais. Tá certo, turminha? Aqui estão todas as palavras. Temos leis, direitos, deveres, voto, moradia, saúde, cidadania, educação, alimentação e cidadão. Se você encontrou dessa forma, acertou a atividade número 2. Vamos agora à atividade número 3. Atividade 3. De acordo com o texto, faça o que se pede. A letra A pede a você que defina cidadania. E cidadania, segundo o que foi colocado no texto, é um conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade. A letra B pede a você para escrever a origem do termo cidadania e o significado. O termo cidadania vem do latim civitas, que quer dizer cidade. Se você respondeu dessa forma a atividade 3, você acertou. Na sequência, é pedido a você para fazer a leitura do texto sobre os direitos humanos. Os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Os direitos humanos incluem o direito à vida e à liberdade, a liberdade de opinião, de expressão, o direito ao trabalho e à educação, entre muitos outros. Todos merecem estes direitos sem discriminação. O direito internacional dos direitos humanos estabelece as obrigações dos governos de agirem de determinadas maneiras ou de se absterem de certos atos, a fim de promover e proteger os direitos humanos e as liberdades de grupos ou indivíduos. Algumas das características mais importantes dos direitos humanos são, e aqui vem apresentando as características. Os direitos humanos são fundados sobre o respeito pela dignidade e valor de cada pessoa. Os direitos humanos são universais, o que quer dizer que são aplicados de forma igual e sem discriminação a todas as pessoas. Os direitos humanos são inalienáveis e ninguém pode ser privado de seus direitos humanos. Eles podem ser limitados em situações específicas, como, por exemplo, o direito à liberdade pode ser restringido se uma pessoa é condenada, se uma pessoa é considerada culpada de um crime diante de um tribunal e como devido processo legal. Os direitos humanos são indivisíveis, interrelacionados e interdependentes, já que é insuficiente respeitar alguns direitos humanos e outros não. Na prática, a violação de um direito vai afetar o respeito por muitos outros. Todos os direitos humanos devem, portanto, ser vistos como de igual importância, sendo igualmente essencial respeitar a dignidade e o valor de cada pessoa. Na sequência, temos a atividade número 4, que questiona o seguinte: o direito internacional dos direitos humanos estabelece, e aí como a gente viu na parte inicial do texto, as obrigações dos governos de agirem de determinadas maneiras ou de se absterem de certos atos, a fim de promover e proteger os direitos humanos e as liberdades de grupos e indivíduos. Letra A. Quem marcou a letra A conseguiu acertar a atividade número 4. As demais assertivas colocadas aqui não fazem referência com o que foi colocado no texto ou estão incorretas. Vamos agora à atividade número 5. Atividade 5. São importantes direitos humanos citados no texto, exceto este citado. E aí temos como a letra B, o direito à dignidade e à discriminação. O direito à discriminação não é um direito humano, tá certo, turminha?
e está incorreto. Então, quem marcou a letra B acertou a atividade número 5. Vamos agora à atividade número 6. Atividade 6. Assinale a alternativa que corresponde àqueles que devem ser garantidos pelos direitos humanos. E aí, como resposta, temos a letra D. Os direitos humanos devem ser garantidos a todos os seres humanos. Quem marcou a letra D acertou a atividade número 6. Vamos agora à atividade número 7. Atividade 7, turminha. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. E aí você deve colocar o número 1 para direito e o número 2 para dever. E aí a primeira informação, respeitar pais e responsáveis, é um dever que você deve ter. Não sofrer nenhum tipo de violência, seja ela física ou psicológica, é um direito que você tem. Respeitar os professores, educadores e demais funcionários da escola é um dever que você tem. Ter acesso às condições dignas de saúde, com assistência médica e odontológica desde a fase de gestação até a adolescência é um direito que você tem. Ter acesso à educação de qualidade, cultura, lazer e esporte também é um direito que você tem. E a última informação, respeitar o próximo e as suas diferenças, como religião, classe social e cor de pele, é um dever que você tem. Então, quem completou dessa forma acertou a atividade número 7. A atividade número 7 é a última atividade da semana 3 do 5º ano do Ensino Fundamental do PET Volume 3 de 2021, do conteúdo de História. Se você está gostando dessa série de vídeos, deixe um joinha e se inscreva no canal para não perder os próximos. Um forte abraço, turminha, e até o próximo vídeo. O tema dessa semana é as diferentes formas de registro ao longo da história da humanidade. E nessa semana você vai conhecer diferentes formas de registros escritos do homem. Na sequência, venho trazendo aqui uma breve apresentação da história da escrita. Ao longo de sua trajetória no planeta, a humanidade encontrou formas diferentes de comunicação. As sociedades se expressaram por meio da oralidade, da fala, de símbolos e desenhos, até que a escrita surgiu. Uma das primeiras maneiras de trocar mensagens e registrar experiências foi as pinturas rupestres, presentes nas paredes de cavernas. Uma escrita sistematizada apareceu por volta de 3.500 anos antes de Cristo, quando os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme na Mesopotâmia. Os registros cotidianos, econômicos e políticos da época eram feitos na argila, com símbolos formados por cones. Nesse mesmo momento surgiu os hieroglifos, no Egito. Essa escrita era dominada apenas por pessoas poderosas da sociedade, como escribas e sacerdotes. Na sequência vem trazendo algumas imagens, exemplificando a escrita cuneiforme e a escrita em hieroglifos. Depois vem apresentando aqui algumas possibilidades de escrita feitas em tabuletas de argila, ostracos, papiro, pergaminho e, por fim, máquina de escrever. É importante a leitura destes textos para compreender um pouco mais sobre o assunto. Eu não farei a leitura para não deixar o vídeo muito grande. E, por fim, aqui vem trazendo mais informações sobre a arte rupestre. Vamos agora às atividades dessa semana. Atividades. A atividade 1 pergunta o seguinte: observe a gravura. Ela mostra uma imagem de uma pintura rupestre. Descreva o que você vê. E aí eu coloquei que na imagem podemos ver diversos homens com arco e flecha e um boi que aparentemente foi abatido. Fica essa possibilidade de resposta para a atividade número 1. Você pode usar toda a sua imaginação para descrever o que você consegue observar aqui, ok? Vamos agora à atividade número 2. Atividade 2. Responda. Letra A. Que situação a pintura retrata? A pintura retrata possivelmente uma situação de caçada. A pintura colocada aqui na atividade número 1, ok? Na letra B, é questionado o seguinte: na sua opinião, ela registra um fato cotidiano ou esporádico, ou seja, que ocorre de vez em quando, e ainda pede para você justificar sua resposta. E aí eu coloquei que eu acredito que a pintura representa fatos cotidianos, como forma de exemplificar como era o dia a dia destes povos. Tá certo, turminha? É como se eles quisessem exemplificar como era o cotidiano deles, representando essas pinturas nas paredes das cavernas. Fica essa possibilidade de resposta para a letra B. Após resolver a atividade número 2, vamos à atividade número 3. Atividade 3. Releia o texto e resolva a cruzadinha. E é isso aí, turminha. Após reler o texto, você deve voltar à atividade 3 e resolver a cruzadinha, respondendo o que é colocado em cada uma das afirmativas. Na afirmativa 1, coloca o seguinte: fragmento de cerâmica onde eram registrados avisos, rascunhos e mensagens curtas. E aí temos o óstraco. Na afirmativa 2, escrita criada pelos sumérios em forma de cunha feita sobre argila. E aí temos a escrita cuneiforme, como colocado aqui.
A número 3, registros através de pinturas em paredes de cavernas, sendo algumas feitas há 40 mil anos atrás. E aí temos as pinturas rupestres, como colocado aqui. Na afirmativa 4, suporte para escrita feito de pele de animal, os pergaminhos. Na afirmativa 5, percussor do papel desenvolvido por volta de 2.500 anos antes de Cristo. E aí temos o papiro. Na afirmativa 6, local onde surgiu a escrita. E aí, como foi colocado no texto, surgiu na Mesopotâmia. E na afirmativa 7, e última afirmativa, povo que desenvolveu os hieroglifos. Escrita surgiu 3.500 anos antes de Cristo. E aí temos os egípcios. Se você completou dessa forma a cruzadinha, você acertou a atividade número 3. Após resolver a atividade número 3, vamos à atividade número 4. Atividade 4. Leia o texto e sublinhe as informações mais importantes. O texto tem como título Língua Teatral. O teatro teve sua origem no século VI a.C. na Grécia, surgindo das festas dionísicas, realizadas em homenagem ao deus Dionísio, deus do vinho, do teatro e da fertilidade. Essas festas, que eram rituais sagrados, procissões e recitais que duravam dias seguidos, aconteciam uma vez por ano na primavera, períodos em que se fazia a colheita do vinho naquela região. A linguagem teatral pertence ao gênero dramático e tem a dramaturgia como elemento primordial. A palavra drama origina-se do grego e significa ação. O texto teatral teve seu papel de destaque na Grécia Antiga. As peças apresentadas baseavam-se nas tragédias, uma vez que as mesmas tinham como objetivo de levar os espectadores à catártese, isto é, a purificação da alma por meio da libertação das emoções. Os conflitos envolviam problemas de poder e honra e eram vividos por personagens representados pela classe social privilegiada. Na sequência, na atividade 5, pede o seguinte: analise as proposições abaixo e marque um X as alternativas verdadeiras, então pode ser mais de uma. Mas vamos lá, aqui eu marquei a letra B, que fala que o teatro teve origem no século VI a.C., na Grécia, em homenagem ao deus Dionísio, como colocado no texto na atividade número 4. As demais assertivas estão incorretas, turminha. E é isso aí. Quem marcou a letra B acertou a atividade número 5. A atividade 5 é a última atividade da semana 4 do 5º ano do Ensino Fundamental do PET Volume 3 de 2021, do conteúdo de História. Se você está gostando dessa série de vídeos, deixe um joinha e se inscreva no canal. Um forte abraço, turminha, e até o próximo vídeo. O tema dessa semana é patrimônio cultural, e nessa semana, turminha, nós estudaremos sobre a valorização das memórias e dos conhecimentos repassados oralmente. Aposto que você já aprendeu muitas coisas com seus avós, tios, vizinhos mais velhos, como lendas, mitos, receitas de chás caseiros, adivinhas, entre outras possibilidades. Mas o que é patrimônio cultural? Patrimônio cultural é tudo que tem importância histórica e cultural para um país ou uma comunidade, como festas, danças, músicas, artes, culinária, esculturas, entre outras possibilidades. Uma das formas de transmissão oral de cultura são as manifestações folclóricas, como as lendas e os mitos. Eles também fazem parte do nosso patrimônio cultural. Após essa pequena introdução sobre patrimônio cultural, vamos ver as atividades dessa semana. Atividades. A atividade 1 pede a você que observe as fotos de um importante patrimônio histórico-cultural do nosso estado de Minas Gerais. Construção do período colonial em Ouro Preto, em 2 diferentes momentos. Aqui na primeira figura, temos a Rua dos Vigários ou dos Caldeireiros, em 1940, atualmente chamada de Rua do Pilar. A mesma rua na atualidade. Nós podemos perceber que não houve muitas alterações, não é mesmo? Na sequência, atividade 2 pede o seguinte: converse com o familiar sobre as semelhanças e diferenças observadas nas figuras acima e registre suas observações. E aí, turminha, você deve conversar então com seus responsáveis e analisar as duas imagens e descrever quais observações você consegue constatar sobre as duas imagens, ou seja, as alterações e mudanças que houveram entre uma e outra. E aí eu coloquei como uma possibilidade de resposta que houve pouco ou quase nenhuma alteração entre uma e outra foto. Você pode ampliar essa possibilidade de resposta colocando mais informações sobre as suas observações, ok? Após responder a atividade número 2, vamos à atividade número 3.
Atividade 3. De acordo com a observação das fotos acima, analise cada afirmativa. A primeira afirmativa coloca que há muitas diferenças entre a fotografia atual e a antiga. Como a gente percebeu, não tem muita diferença não. São poucas as diferenças entre uma e outra fotografia. A afirmativa 2 coloca que a rua retratada ao longo dos seus anos teve seu nome substituído. E teve mesmo, turminha. Como a gente pode analisar no rodapé de cada imagem, houve alteração do nome dessa rua. A afirmativa número 3 coloca que a paisagem mantém grande parte de suas características originais, e mantém mesmo, turminha. A número 4 coloca que nas duas imagens há mais elementos da paisagem natural do que da paisagem modificada pelo homem. E a número 4 está incorreta, pois temos mais elementos da paisagem modificada pelo homem do que da paisagem natural. E a número 5 coloca que as únicas diferenças entre a fotografia antiga de 1940 e a atual de 2019 são o calçamento, que perdeu os pés de moleque, e a capistrana, os postes de luz antigos e as árvores que cresceram na parte de cima da imagem. E aí, analisando aqui as afirmativas, é possível afirmar que as afirmativas corretas são a número 2, 3 e 5. Letra B. Quem marcou letra B conseguiu acertar a atividade número 3. Após realizar a atividade 3, vamos à atividade número 4. Atividade 4. Desenhe uma memória pessoal com sua família e outra coletiva, que faz parte da história do lugar em que você vive, como praças, igrejas, parques e pontos turísticos, e identifique cada uma delas. E aí, representando o desenho de uma memória pessoal ou familiar, eu coloquei um desenho da rua onde moro, que faz parte da memória de minha família e minha também. E representando uma memória coletiva, eu coloquei o desenho da praça central de minha cidade, que representa a memória coletiva dos habitantes da minha cidade e é uma praça muito importante. Fica essas possibilidades de representação para vocês, turminha. Vocês podem colocar aqui desenhos que representem a memória pessoal de vocês ou da família de vocês e também a memória coletiva da cidade onde vocês moram, como por exemplo, praças, que foi o que eu coloquei, igrejas, parques ou pontos turísticos, tá bom? Após responder a atividade número 4, vamos à atividade número 5. Atividade 5. Encontre no caça-palavras vocábulos relacionados a conhecimentos, textos e jogos repassados oralmente. As palavras deste diagrama estão escondidas na horizontal, vertical e diagonal. Aqui temos o banco de palavras e aqui eu encontrei todas as palavras, turminha. Caso seja necessário, você pode pausar o vídeo e verificar se encontrou todas as palavras. E é isso aí, turminha. A atividade 5 é a última atividade da semana 5 do 5º ano do ensino fundamental do PET volume 3 de 2021 do conteúdo de História. Se você está gostando dessa série de vídeos, deixe um joinha e se inscreva no canal. Um forte abraço, turminha, e até o próximo vídeo. O tema dessa semana é a contagem do tempo na Antiguidade, e aqui vem trazendo na breve apresentação um texto com o título A Origem da Contagem do Tempo. Este texto vem descrevendo como era realizada a contagem do tempo nos diversos períodos da história. A cronologia, que é o estudo do tempo, é uma das invenções fundamentais da espécie humana. É com base nesse conjunto de conhecimentos que a civilização consegue, até os dias de hoje, controlar e organizar sua vida e suas atividades. Vamos ver as atividades dessa semana que trabalham este tema. Atividades. Atividade 1. Leia as dicas, consulte o texto e encontre as palavras no diagrama e complete as frases. E assim eu fiz, turminha. A letra A ficou da seguinte forma. Povo que, como os sumérios, tinham um calendário que utilizava os ciclos das fases da lua. Eram os egípcios. Então quem escreveu egípcios acertou a letra A. Na letra B, no Egito, o calendário passou a utilizar o movimento da estrela Sírius, que passava próximo ao Sol a cada 365 dias, na mesma época em que a inundação anual do Nilo tinha início. Na letra C ficou assim, período no qual os caçadores observavam a posição dos astros e suas periodicidades para marcar o tempo. Este era o período paleolítico. Na letra D, no período paleolítico, observava-se a posição dos astros e sua periodicidade para saber quando a lua mudaria. Na letra E, período no qual precisava-se de medidas de tempo precisas para que a agricultura fosse completada com sucesso. Este período era o período neolítico.
Na letra F, os fenômenos naturais repetitivos passaram a determinar os meses, anos e as estações do ano. Na letra G, para medir o tempo, o período neolítico observava-se os movimentos repetitivos dos corpos celestes. E na letra H, povo residente na Mesopotâmia. Este povo era os Sumérios. Então, se você completou dessa forma, você conseguiu acertar a primeira parte da atividade número 1. Na segunda parte da atividade, você deve encontrar as palavras que responderam às assertivas colocadas aqui acima. E aí temos o seguinte: encontrei aqui todas as palavras. Vocês podem pausar o vídeo e verificar se encontraram de forma correta. Lembrando que essa correção vai estar no campo de descrição desse vídeo em formato PDF. Confere lá depois, turminha. Vamos dar sequência. Aqui vem trazendo um texto sobre os indígenas brasileiros e como eles contavam o tempo. Na sequência, atividade número 2 questiona o seguinte: de acordo com o texto, todas as alternativas abaixo estão corretas, exceto uma. Então, temos como letra B, que é a alternativa que está incorreta, pois não está de acordo com o que foi colocado no texto. Quem marcou letra B acertou a atividade número 2. Na sequência, vem trazendo aqui o calendário indígena Kalapalo. E aí vem trazendo os meses do ano e uma pequena descrição na frente. Por exemplo, janeiro chove muito. Neste mês, quem tem filho rapaz acima de 14 anos fica em reclusão. E assim por diante, trazendo várias descrições ao longo de cada mês aqui. E na sequência, na atividade 3, você deve fazer o seguinte: de acordo com as informações do texto, ilustre o calendário indígena Kalapalo. E aí você deve então ler o que está escrito em cada um dos meses e fazer uma ilustração no seu caderno, utilizando toda a sua imaginação para isso. Caso tenha dificuldade, é interessante você conversar com o seu professor de como você pode realizar esta atividade. E é isso aí, turminha! A atividade 3 é a última atividade da semana 6 do 5º ano do Ensino Fundamental do PET Volume 3 de 2021 do conteúdo de História. O meu muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui em mais um PET. Já se inscreve no canal, pois no PET Volume 4 eu estarei aqui fazendo todas as correções. Um forte abraço, turminha, e até o próximo vídeo. E é isso aí, turminha. Finalizamos mais um PET. Qualquer dúvida pode deixar no campo de comentários. Se inscrevam no canal para ficar por dentro dos próximos conteúdos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.